Bem, então, na aula passada, né, a gente estava falando, demos uma visão geral sobre o funcionamento da célula, e hoje a gente vai para o segundo capítulo lá do livro de fisiologia, tá? Do Guyton, que é justamente a parte de revisão. Só vou revisar com vocês hoje tudo que a gente viu no semestre passado, que foi na disciplina de biologia celular. Por que isso? Porque vai ser importantíssimo a gente entender e relembrar principalmente o funcionamento do transporte de membrana, tá? Então, vamos lá. Vocês sabem que a membrana das nossas células, elas vão ser constituídas por proteínas, não é? Não é isso? A gente viu lá nas aulas de biologia celular que essa proteína que compõe a parte da membrana, ela pode ser apenas uma proteína periférica ou ela pode ser uma proteína dita de canal, não é? Qual é a diferença entre uma proteína periférica e uma proteína de canal? Vocês lembram? Vocês lembram das aquoporinas? Uma proteína periférica, gente, vai ser aquelas proteínas que elas vão estar na periferia da membrana, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter aqui esse apagador, e aí vocês vão lembrar, vão fingir que esse apagador é uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai ter proteínas em que elas vão ficar apenas aqui, olha, do lado de fora, na periferia dessa membrana, tá? Isso é uma proteína periférica. E eu vou ter proteínas que vão passar por toda a membrana, como se fosse uma espécie de túnel, tá? E aí elas vão meio que ser um acesso do meio extracelular para o meio intracelular, tá? As aquoporinas é um exemplo desse tipo de proteína, tá? As aquoporinas são proteínas que funcionam para o transporte de água. Então, sabe aquele líquido extracelular que está fora da célula? Como é que ele consegue entrar para o meio intracelular? Utilizando as aquoporinas, tá? A gente tem aqui a água fora da célula e as moléculas de água conseguem adentrar a célula por meio dessas proteínas. Beleza? Tudo de boa aqui? Bem, e aqui, né? O restante aqui da membrana plasmática vai ser formado de quê? Vai ser formado de fosfolipídios, tá? Uma das coisas que a gente viu nas nossas aulas de biologia celular é que a membrana plasmática ela vai ter essa característica de fosfolipídio. Por quê? Né? Os fósforos, que são aquelas cabecinhas que vão ficar voltadas para o lado extracelular e para o lado intracelular, são moléculas que têm afinidade com a água, tá? Então, como tanto dentro como fora da célula é muito rico em água, a presença desses átomos de fósforo, tá? Revestindo aí a membrana, né, nas suas extremidades, vai facilitar, né, a permanência da água ali em volta da célula. E no interior da célula, no interior da membrana, o que a gente vai ter? Longas cadeias de lipídios, tá? Os lipídios, vocês sabem que são moléculas hidrofóbicas. Quando eu digo que uma molécula é hidrofóbica, o que eu quero dizer? Que ela não é aderente à água, professora. Oi? São moléculas, né, que elas têm aversão à água, tá? E aí elas vão ficar mais voltadas para o meio ali para a parte interior da membrana. Por isso que a água, ela precisa de uma proteína que funcione como um túnel para ela vir aqui do meio, né, de fora da célula e consiga passar para dentro da célula. Porque no interior da membrana plasmática tem essa característica, né, de ser hidrofóbica, tá?
Bem, então vocês já sabem aí essa constituição da membrana, né? Ela é fosfolipídica, como a gente já havia falado. Outra coisa, né? Essa característica, né, dessas proteínas vão estar muito relacionadas com a forma de transporte, tá? Então, quais são os transportes que a gente vai ter aí atuando na membrana? O transporte passivo e o transporte ativo. Vocês lembram o que é transporte ativo e passivo? O que é o transporte passivo? Oi? Quando ele não necessita de uma molécula de ATP para ele entrar no outro meio. Beleza. Fala, porque fica aqui e fica aqui. Aí às vezes eu fico... Bem, o transporte passivo é aquele amigo seu que te dá carona para ir para a escola sem cobrar nada, tá? Então, é um transporte onde não há gasto de energia. E o transporte ativo, o que é? É aquele colega que já te cobra pelo menos a gasolina, que aí você vai lá e tem que pagar, né? Então, aí é o transporte passivo, tá? Ou então, quando, sei lá, você tem que empurrar o carro para poder chegar no lugar, você está gastando energia, tá? Então, é um transporte, ativo, tá? Então, o transporte ativo sempre há gasto de energia. Transporte passivo, não há gasto de energia, tá? Isso aqui é importante por quê? Porque tem a ver, principalmente o transporte ativo, com, tá, o gradiente de concentração. Eita, vocês sabem o que é gradiente de concentração? Vocês lembram? E aí? Vou botar bem aqui para aula de fisiologia. O que é o gradiente de concentração? Ó, aqui dentro da célula, no meio intracelular, eu tenho uma maior quantidade de potássio, não é? E aqui fora da célula, eu sei que eu tenho uma menor quantidade de potássio, não é isso? Então, olha só. Quando o potássio ele tende a sair da célula por vontade própria, eu digo que ali ele está indo a favor do gradiente de concentração. Por quê? Porque ele está saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, beleza? Então aí a gente tem um gradiente, um transporte ativo a favor do gradiente de concentração, tá? Isso daqui está muito relacionado com a homeostasia. Lembra, a homeostasia é o equilíbrio, né? Se eu tenho um meio pouco concentrado e muito concentrado, a tendência é os dois meios eles tentarem, né, entrar em equilíbrio, ficar com a mesma concentração. Então, todas as vezes que eu tenho a saída do meio mais concentrado para o menos concentrado, eu estou indo a favor do gradiente de concentração, beleza? Agora, há situações em que eu preciso que moléculas que estão aqui presentes no meio menos concentrado, elas têm que ir aqui para o meio mais concentrado. Vocês estão entendendo? Então, a molécula, ela meio que é obrigada, ela precisa sair aqui do meio que ela está de boa, está folgada, tá? Está sem tumulto aqui nesse meio, mas ela precisa ir até aquele meio que já tem ali muita coisa, mas estão precisando dela lá e ela precisa ir. Então, quando ela faz esse movimento, ela está indo contra o gradiente de concentração. Vocês entenderam aqui esse conceito? Bem, quando ela faz esse movimento, a gente diz que ela está indo contra o gradiente de concentração. E é basicamente aqui que a gente vai ter o transporte ativo, tá? Porque aqui eu preciso, tipo assim, a molécula ela não tem vontade de ir para o lugar que está mais concentrado, ela quer ficar aqui de boa, mas a proteína vai lá, não, estão me pagando para eu te pegar aqui pela mão e te levar lá para o meio da multidão. Né? É isso que a proteína de membrana vai fazer, tá?
Então, a proteína de membrana, como ela está usando ATP, como ela está usando energia, ela vai pegar aquela molécula ali que está tranquila, tem espaço suficiente ali para ela, a proteína vai lá, pega ela e leva para aquele lugar que está mais tumultuado. Então, está indo ali contra o gradiente de concentração. Beleza, gente? Entenderam aí esses conceitos? Por exemplo, a gente vai ter aqui a bomba de sódio e potássio, né? Bomba de sódio e potássio faz isso. Ela atua contra o gradiente de concentração. Por isso, ela vai utilizar o quê? O ATP, tá? Vamos voltar aqui para a nossa revisão de transporte, tá? Então, vamos falar agora do transporte passivo, tá? É aquele quando não há o gasto de energia. O que é o transporte passivo, né? O que é essa energia que eu não preciso utilizar no transporte passivo? O ATP. O ATP é a molécula de energia das nossas células. No transporte passivo, não preciso usar. E aí existem algumas formas de transporte passivo. Osmose, por exemplo, tá? Gente, associem a osmose com o transporte de água. É o movimento que os líquidos eles vão fazer. Então, na osmose, os líquidos eles sempre vão estar saindo do meio que está mais concentrado para o menos concentrado, tá? E isso é o movimento que a água vai fazer. Então, quando a água ela faz esse movimento, a gente está falando de quê? De osmose, beleza? Mas quando houver alguma molécula, como por exemplo, quer falar? Tá, é pra tá. Deixa eu conferir. Tá sim. Beleza, volta. Então, continuando, olha. Quando esse transporte passivo envolver moléculas, essas moléculas podem ser, por exemplo, de gases, de aminoácidos, tá? Proteínas, sais, íons. Então, quando esse transporte envolver essas moléculas, o que a gente está falando? De difusão, tá? E essa difusão, ela pode ser simples, como ela também pode ser facilitada. Alguém pode ir lá e facilitar esse transporte. Geralmente, quem vai facilitar? A proteína, beleza? Então, vamos lá, olha só. A osmose, né? Osmose, passagem de água. Isso aqui você já sabe, beleza? Então, osmose vai ser a passagem de água sempre do meio do meio mais concentrado, tem uma maior concentração de água aqui. Ela vai tender aí para onde? Para o meio de menor concentração. E aí, quando a gente vai ter um meio que está equilibrado, o que a gente tem? Um meio isotônico, tá? Quando a gente tem um meio que está muito concentrado, a gente tem um meio hipertônico. Por exemplo, olha, aqui no meio hipotônico, o que a gente vai ter? Esse meio hipotônico significa que o meio extracelular, ele está pouco concentrado. Como ele está pouco concentrado, o que acontece com a água? Ela tende a ir para dentro da célula, tá? Aqui no meio hipotônico, a água ela tende a se acumular dentro da célula, porque aqui dentro da célula eu tenho um meio mais concentrado. E como a tendência da água é sempre tentar equilibrar os meios, ela vai sair daquele meio que está em menor concentração para tentar dissolver aquele meio que está mais concentrado, que é dentro da célula. E aí, o que acontece com a célula? Ela acaba inchando, tá? Porque ela já tem ali uma grande concentração de íons e agora, por causa desses íons, ela começa a receber uma grande quantidade de água. E ela começa a inchar até que chega um momento em que ela não aguenta e ela acaba explodindo, né? Acaba tendo aqui a lise, tá? Dessa célula. Da mesma forma, ocorre aqui no meio hipertônico. No meio hipertônico é quando eu tenho um meio que ele já está muito concentrado, eu tenho uma grande concentração de íons fora da célula.
O que acontece nesses casos? A célula que compõe ali o citoplasma da água, ou que está dentro ali do meio intracelular, ela olha lá para dentro, né? Ela olha para fora, para o meio extracelular e vê, não, poxa, ali está muito concentrado. O que a água faz? Ela sai aqui desse meio que está pouco concentrado e vai para o meio que está mais concentrado para poder diluir aquele meio que está mais concentrado, tá? O que acontece com a célula? Como ela está perdendo água, ela acaba ficando murcha, certo? Então ela acaba ali perdendo água, ficando ali desidratada, tá? Quando a gente, por exemplo, vai salgar uma carne, vai, sei lá, vai fazer carne de sol, vai, enfim, ou vai conservar a carne simplesmente que você joga sal, você está criando ali naquele meio, fora da carne, você está criando um meio, né, um meio muito concentrado. O que acontece? A carne, ela tende a perder água para esse meio, tá? Bactérias que possam ali estar naquela carne, elas também vão perder meio para esse, vão perder água para esse meio, o meio extracelular, porque ele tem uma grande concentração ali de sal. Vocês entenderam isso? Por isso que a carne, quando ela está salgada, ela tende a conservar mais tempo. Porque as bactérias que estão presentes ali naquela carne, ela tende a perder água para o meio. Ou seja, as bactérias, os micro-organismos ali, eles saem do seu ponto de equilíbrio, elas perdem a sua homeostase. Porque elas perdem água para o meio e elas não conseguem funcionar sem água, tá? Vocês entenderam isso? Beleza? Entenderam o hipertônico, hipotônico e isotônico, né? O isotônico, iso é igual, e aqui está todo mundo muito bem. Aí, só mostrando para vocês, né? O meio hipertônico, né? Lembra? É quando esse meio ele está muito concentrado, olha o que acontece. A água tende a sair e a célula vai murchar. No hipotônico, é quando o meio ele está pouco concentrado e aqui dentro da célula está mais concentrado, então a água ela tende a entrar dentro da célula, né? Porque não dá para entrar para fora também. Aí aqui a gente vai ter uma solução isotônica. Os dois meios aqui na solução isotônica, tanto dentro da célula como fora da célula, vão ter uma concentração semelhante. Então não há perda de água, tá? Beleza? Revisado isso? Tranquilo? Tá, e o que é a difusão simples? Difusão simples, gente, está relacionado com o transporte de solutos através da bicamada fosfolipídica. Olha, aqui eu tenho uma membrana, tá? Uma membrana celular. Aqui eu tenho o meio extracelular e aqui eu tenho o meio intracelular, tá? Então, aqui o que acontece? O que é a difusão simples? Basicamente é esse transporte de solutos, só que esses solutos aqui são substâncias, são moléculas relativamente pequenas, como por exemplo os gases. Quando você inspira, você coloca oxigênio para dentro dos seus pulmões, existe nos seus pulmões a chamada membrana respiratória. O que é a membrana respiratória? Lá no finalzinho, né, a porção mais pequenininha do pulmão, vai ter o alvéolo, que é onde vai ocorrer as trocas gasosas. Vocês estão lembrados lá acho que anatomia, histologia, vocês viram isso comigo. O alvéolo, ele é uma estrutura bem pequenininha em forma de saco, tá? E esse saco ele é formado por apenas uma única camada de tecido epitelial. Então, é uma membrana bem fininha. O que acontece? Essa membrana, ela vai ser envolvida por capilares bem pequenininhos, que são vasos, né, extremamente finos, tá? Esses capilares sanguíneos, eles vão envolver esse alvéolo. Beleza. Todas as vezes que você inspira, você coloca o oxigênio para dentro dos seus pulmões, esse gás, o oxigênio, ele chega até o alvéolo. E aí, o que acontece? Aqui dentro do alvéolo, eu vou passar a ter uma maior concentração de oxigênio, beleza? Só que o sangue que está vindo pelo aquele capilar, ele também está cheio de gás, né? No caso, dióxido de carbono.
Então, é um sangue que veio ali da sua circulação sanguínea e é um sangue conhecido como sangue venoso, né? Que está cheio ali de gás carbônico. Então, aqui no sangue, o que a gente vai ter? Uma maior concentração de gás carbônico, não é isso? O que acontece nesse momento nas trocas gasosas? Aqui no alvéolo está cheio de oxigênio, né? Aqui no capilar está pobre em oxigênio. O que acontece com esse oxigênio? Ele sai do capilar aqui do pulmão e ele entra aqui ele sai do alvéolo aqui no pulmão e ele entra no capilar, vaso sanguíneo, beleza? Isso aqui é o caminho que o oxigênio faz, e ele faz isso por difusão simples. E o gás carbônico? Vamos lá para o gás carbônico. Aqui no capilar, eu tenho uma maior concentração de gás carbônico, tá? Que é aquele gás que resultante aí do metabolismo das suas células. O sangue trouxe esse gás carbônico, e aqui no sangue eu tenho muita concentração de gás carbônico. E no capilar, uma baixíssima concentração. O que esse gás carbônico ele faz? Ele sai aqui do capilar e vai para o alvéolo. E o que você faz? Você expira, tá? Você joga para fora esse gás carbônico. Todas as vezes que você inspira, encheu o pulmão de oxigênio, esse processo ele acontece lá nos alvéolos, através da membrana respiratória. Então, você inspirou, dentro do seu alvéolo ficou uma maior concentração de oxigênio, dentro do capilar, menor concentração de oxigênio. Ocorre uma difusão simples. O oxigênio, ele passa, né, ele atravessa essas membranas e ele vai lá para o capilar, encher esse sangue de oxigênio. E o gás carbônico, ele faz o processo ao contrário, tá? Então, a difusão simples ocorreu aí normalmente. Teve presença de proteína nesse processo? Não, né? Esse processo de troca de gases, ele ocorreu através da membrana plasmática das células que estão ali envolvidas nesse processo. Então, todas as vezes em que houver um tipo de transporte onde não há gasto de energia e também não há a presença de proteínas fazendo esse transporte, o que a gente vai ter? Uma difusão simples, tá? Beleza? Vocês estão vendo que aí houve um transporte a favor ou contra o gradiente de concentração? E aí, a favor ou contra? A favor, não é não? Olha só, o oxigênio entrou no pulmão, o pulmão está cheio de oxigênio, está muito concentrado. No sangue está o quê? Pouco concentrado. O que o oxigênio fez? Foi lá pro sangue, que tem uma menor concentração, tá? E isso daí é a favor do gradiente de concentração, beleza? É quando eu saio aqui do meio que está muito concentrado e vou para o meio que está mais concentrado, tá? Beleza? Tranquilo? Vocês entenderam mesmo? Se cair na prova, vocês vão saber. Olá! Tá? Então, a gente vai ter essa forma de transporte. E aí, quando a gente utiliza proteínas para fazer esse transporte, o que a gente vai ter aqui? Uma difusão facilitada. A difusão facilitada é quando a proteína ela faz esse transporte de bom agrado, ela não te cobra nada para fazer isso, ela simplesmente está lá e ela faz isso numa boa, tá? Então, ela vai lá e fica lá atuando como um porteiro sem ser paga. Então, aqui a gente vai ter uma difusão facilitada. Então, a difusão facilitada ocorre no transporte de moléculas pela membrana plasmática através de proteínas carreadoras, canais iônicos ou permeases, do lado de maior concentração para o de menor concentração. De novo, quando houver maior concentração para menor concentração, eu estou indo a favor do gradiente de concentração. Quando eu estiver saindo aqui do de menor concentração e indo para o de maior concentração, eu estou indo contra o gradiente de concentração.
Vamos ver se vocês entenderam. Vou contextualizar aqui, né? Vocês estão numa festa, tá? Aí chegou ali o cantor preferido de vocês. Vocês têm duas opções. Vocês podem estar perto do palco, onde tem muita gente, ou vocês podem ficar de longe, observando, tomando tranquilamente a cerveja de vocês. Vamos lá. Quando vocês vão para perto do palco, vocês estão indo contra ou a favor do gradiente de concentração? Contra, né? Agora vocês entendem, né? É só botar o exemplo certo. Bem, quando você diz, sei lá, meu cantor preferido, Anitta, né? Anitta, vamos lá, quero ficar perto dela. Sai aqui, que eu estava tudo de boa, tinha até lugar para se sentar aqui longe do palco. Mas você preferiu sair do palco e sair aqui do seu lugar que você estava confortável e ir lá para o meio da multidão. Você está indo contra o gradiente de concentração, beleza? Outra coisa, nesse movimento que você faz, você consegue caminhar de boa ali entre todo mundo ou você precisa fazer meio que um esforço para ir empurrando o povo e chegar mais próximo? Você precisa fazer um esforço, né? Então, aí você está o quê? Gastando energia, tá? Então, quando o transporte é contra o gradiente de concentração, você está indo lá para o meio da multidão e você ainda precisa fazer esforço para chegar até lá, houve, então, um gasto de energia, houve gasto de ATP. Que tipo de transporte é esse? Ativo, tá? Agora, sei lá, saiu a Anitta, entrou... não sei. Me crucifiquem. Entrou Sandy. Hã? Pronto. Ótimo, beleza. Saiu a Anitta, entrou Carol Conká. Eita, olha, eu vou editar esse vídeo, apagar essa parte. Vai que tem algum fã aí. Entrou lá, Carol Conká. O que vocês fazem? Eita, não vou jogar esse vídeo no YouTube. Entrou um cantor lá que vocês não gostam. O que vocês fazem? Vocês estão lá perto do palco, né? Vocês saem ali de fininho, procuram até o lugar, o lado mais fácil de sair, para sair com menos esforço. E vocês saem do meio da multidão para ir mais para longe do palco, né? Que tipo de movimento é esse? É o passivo, tá? Então, você pegou, você saiu com sua vontade, não, aqui já está muito cheio, estou sufocado e tal, tem muita gente aqui perto do palco. Aí você olha assim, lá longe tem uma poltrona, tem lugar para você sentar, para você ficar. Aí você pega e você vai, tranquilo, tá? Isso daí é transporte passivo, beleza? Entenderam aí a diferença? Bem, o transporte passivo, vocês viram que tem dois, né? Você pode ir sozinho, procurar um lugar para você sentar e ficar confortável, ou algum amigo seu pode procurar um lugar, indo lhe pegar pela mão e puxar você até lá. Que tipo de transporte seria esse? Que você precisa de uma proteína para fazer isso por você. Seu amigo é a proteína. É o transporte, é a difusão facilitada, tá? Então, a difusão simples é quando você faz esse movimento a favor do gradiente de concentração, tá? E quando você não precisa de ninguém para fazer isso por você, você simplesmente tem vontade de sair do meio da multidão e você vai, tá? Se é uma moléculazinha lá, é um átomo, é um oxigêniozinho, você vai lá e sai, tá? Mas quando você precisar de uma proteína para fazer isso por você, um amigo seu para tirar você da multidão e levar você para um lugar mais confortável, você está fazendo um processo de difusão facilitado, porque você está indo a favor do gradiente de concentração, está saindo do meio mais concentrado para o menos concentrado, e você também está indo porque um amigo seu está lhe puxando, tá?
cientificamente falando, né? Você está indo aqui a favor do gradiente de concentração e você está utilizando uma permease, tá? Uma proteína que vai te ajudar a fazer esse transporte. Ficou claro esses dois conceitos? Ficou? Então vocês já sabem, né? Chegou ali o cantor preferido no palco, vocês estão indo contra o gradiente de concentração. Chegou um cantor que vocês não gostam do palco, vocês vão se afastar, né, desse palco. E aí vocês estão indo a favor do gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração é transporte ativo, porque há gasto de energia. A favor do gradiente de concentração é transporte passivo, porque não há gasto de energia. Quando você consegue atravessar essa membrana sem precisar de proteína, essa difusão ela é simples, tá? Quando você precisar de uma proteína para atravessar essa membrana, é uma difusão facilitada, beleza? Ficou claro isso? Vocês nunca mais vão esquecer, né? Vocês vão estar lá no show, Lígia, vamos ali fazer uma difusão, não, transporte ativo. Aí sai lá, contra o gradiente de concentração, né? Então, vamos lá, olha só. Canais de água, tá? Nossos rins, por exemplo, tem muitos desses canais. São as aquaporinas, certo? Então, a gente vai ter as aquaporinas, que são proteínas que vão funcionar, né, como se fossem vão funcionar, né, como permease, como se fossem túneis que vão fazer com que a água ela consiga atravessar com maior facilidade a membrana plasmática, tá? Então, a água aqui ela consegue atravessar de boa essa membrana plasmática. A maior parte da água consegue atravessar a membrana plasmática através das aquaporinas. Uma pequena parte atravessa, né, mesmo sem as aquaporinas através aqui da membrana plasmática. Mas percebam que quando as moléculas de água fazem isso, as moléculas de lipídio aqui, elas meio que se retorcem, porque elas têm essa característica de serem hidrofóbicas, tá? Continuando aqui, né? Entenderam essa parte, né, gente? Difusão simples, difusão facilitada. Vou voltar aqui para vocês. Bem, transporte ativo, né? Vamos lá. Da mesma forma, né, em que existem essas três formas de transporte passivo, a osmose, que é o movimento que a água faz, né? Aí a gente vai ter a difusão simples e facilitada, que é o movimento em que os íons vão fazer. A gente vai ter dois tipos de transporte ativo, beleza? E aí, dentro dessa forma de transporte ativo, o que a gente vai ter? O que é o transporte ativo? É quando há gasto de energia, gasto de ATP, tá? Então, aqui você já tem, né, o transporte de moléculas no meio de menor concentração para o meio de maior concentração, ou seja, contra o gradiente de concentração. Nesse tipo de transporte, a necessidade de gasto de energia, como ATP e adenosina trifosfato. Então, a gente vai ter aqui, olha, o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Vamos lá. O que é o transporte ativo primário? Gente, o transporte ativo primário, ele vai utilizar a energia diretamente do ATP para realizar o processo, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Existe um momento, né? Por exemplo, quando você passa muito tempo sem beber água, qual é a tendência do seu corpo? É inibir a formação de urina. Nesse momento, o que acontece com o nosso corpo? A gente começa a produzir o chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em diurese, é produção de urina, tá? Se eu tenho um hormônio que é antidiurético, isso significa que esse hormônio ele inibe a produção de urina, tá? Então, quando você passa muito tempo sem beber água,
você aumenta a produção de ADH, o hormônio antidiurético. E aí, o que acontece? Esse hormônio antidiurético, quando ele chega lá nos nossos rins, ele faz isso daqui, olha. Ele acaba aumentando a produção de bombas de sódio e potássio, tá? Por quê? Porque toda a água que chega lá no nosso rim, ela é reabsorvida para a corrente sanguínea. Como a gente vai ter lá como você está nesse sistema em que não há formação de urina, toda a água que chega ali no seu rim, ela tende a voltar aqui para a circulação sanguínea. Mas por que ela volta para a circulação sanguínea? Porque nesse momento, a quantidade de ADH na sua corrente sanguínea também está alta. Então, o sangue, ele leva esse ADH lá para os rins. Quando o ADH ele chega nos rins, ele aumenta a produção de bombas de sódio e potássio. Então, começa a ter uma grande quantidade de bombas de sódio e potássio nas células renais. Aí, qual é a função dessas bombas, dessa bomba na célula renal? Ela vai retirar ali do que seria a sua urina, ela vai promover uma maior reabsorção de sódio, ou seja, aquele sódio, aqueles sais que iam embora na urina, agora não vão mais, porque você também não está produzindo muita urina, né? Então, ele pega esse sódio e volta todinho para a corrente sanguínea. Só que aqui na corrente sanguínea, eu já tenho uma alta concentração de sódio. O normal seria que esse sódio ele fosse embora na urina, mas a bomba de sódio e potássio continua pegando o sódio que está aqui na urina e enviando para a corrente sanguínea. Ou seja, o sangue já está muito concentrado, mas a bomba de sódio e potássio, como ela é transporte ativo, ela continua indo, funcionando contra o gradiente de concentração. Vocês estão entendendo esse raciocínio? Então, embora aqui desse lado já esteja muito concentrado, o sangue já está muito concentrado, mas o que acontece? A bomba de sódio e potássio continua pegando esse sódio e jogando aqui para a urina, tá? Jogando aqui para o sangue, tá? E o sangue ele fica muito concentrado, com uma grande concentração aí de sódio. O que acontece? A água que ia formar aqui a urina, como ela vê o sódio indo todo para lá, para a corrente sanguínea, ela vai também, por osmose, tá? Então, ela sai aqui desse meio que está ficando pouco concentrado, que aqui vai ficando pobre em sódio para formar a urina, e essa água que iria formar a urina, ela vai lá toda para a corrente sanguínea. Consequentemente, aqui desse lado, o sangue, ele começa a ficar com uma grande concentração de sódio, tá? E esse sódio, ele começa a puxar o máximo de água que ele pode, certo? E aí, aqui, esse sangue aqui que está hiperconcentrado, ele volta a circular no corpo, e aqui a gente fica, né, desse lado, com a baixa produção de urina, que aqui eu não tenho mais sódio para expelir, não tenho tanto sódio para expelir, e também não tenho mais tanta água para expelir, porque a água voltou todinha aqui para a corrente sanguínea. Vocês estão entendendo isso, gente? Esse raciocínio ou não? Tá? Então, a bomba de sódio e potássio, nesse caso aqui, ela está funcionando para tentar manter a homeostase do nosso corpo, tá? Se eu passo muito tempo sem beber água, o que o corpo vai fazer? Produz hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético vai lá, promove o aumento da quantidade de bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio, ela é uma proteína responsável aí pelo transporte ativo. Então, o nosso sistema nervoso entende que ela vai conseguir pegar as substâncias aqui do meio que está menos concentrado, e embora esse meio esteja menos concentrado, a bomba ela consegue puxar tudo para o meio mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração.
Então, ela consegue tirar aquilo que iria embora na urina e consegue puxar aqui de volta para a corrente sanguínea, beleza? Bem, então aqui essa bomba de sódio e potássio vai estar muito presente no nosso sistema renal. Quando a gente vai, aí aqui novamente, né? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, basicamente, gente, é isso aqui que eu queria falar para vocês de bomba de sódio e potássio de transporte ativo. Esse transporte, ele é de transporte primário, tá? Que aqui está todo mundo indo contra o gradiente de concentração. Observem uma coisa, aqui dentro, né? Aqui fora eu tenho uma maior concentração de sódio, tá? E aqui eu vou ter a saída de sódio de dentro da célula para fora aqui da célula. Aqui já está muito concentrado de sódio. Só que aqui a bomba de sódio e potássio ela atua de forma a pegar o sódio que está aqui dentro. Olha, aqui eu tenho uma baixíssima concentração de sódio e aqui fora eu tenho uma alta concentração de sódio. Apesar da gente ter esse gradiente de concentração no meio extra e no meio intracelular assim, bem diferente, a bomba de sódio e potássio ainda pega esse sódio aqui do meio intracelular e joga para fora, contra o gradiente de concentração, tá? O normal, se fosse assim, um transporte passivo, um transporte a favor do gradiente de concentração, qual seria? O movimento contrário. Aqui não está muito concentrado, aqui não está pouco concentrado. O normal seria isso, seria a bomba pegar o sódio que está aqui e jogar para dentro da célula, tá? Para poder equilibrar os meios. Mas aqui ela está indo contra esse gradiente de concentração. Enquanto o potássio, olha só, ela está pegando o pouco de potássio que está aqui fora e está jogando esse potássio todo para dentro aqui da célula, tá? Então, aqui é o transporte ativo, né, dito primário. E o transporte secundário? E professora, Então quer dizer que a bomba de sódio e potássio só trabalha contra o gradiente de concentração? Só a bomba de sódio, que ele vê que está perguntando, né? A bomba de sódio e potássio só trabalha contra o gradiente de concentração, tá? Então, ela vai ser aquele amigo que vai te pegar e te puxar do meio que você está lá de boa, tranquilo, tomando sua cerveja, sentado, confortável. Ele vai ser aquele amigo que vai pegar você e vai afastar você para o meio da multidão, tá? Beleza? Então, aí vocês estão vendo o funcionamento da bomba. Gente, ela só funciona na presença de ATP. Tem algumas formas de morte celular em que a mitocôndria é a primeira que vai sofrer. Vocês sabem que quem produz ATP na célula é a mitocôndria, né? Se a mitocôndria ela começa a sofrer, começa a diminuir a sua produção de ATP, logo a célula não tem ATP para funcionar. E se a célula não tem ATP para funcionar, o que acontece com a bomba de sódio e potássio? Ela para de funcionar, tá? Então, ela para esse processo. E aí a célula começa a sofrer. Mais na frente a gente vai entender por que esse processo pode levar à apoptose da célula, né? A célula vai morrer por conta disso. Vocês querem um intervalo? Ou a gente continua? Continua? Não? Continua? Intervalo. Tá. Então, eu vou parar a gravação, para formar os arquivos. E aí vocês podem ir para o intervalo, tá?